Olá, todo mundo. Bom domingo. Olá, olá. Olá, Rebalão. Bebê Free. Mariana. Hoje é uma banquinha ao avesso. A gente está esperando a Samantha Vitena. Acho que ela já está aqui, Savitena. Espero que todo mundo esteja bem. A gente não teve no domingo passado por causa das eleições. Oi, Samantha, que bom Oi, ver você. Débora. Boa tarde, quase boa noite, tudo bem? Tudo, é um prazer enorme estar aqui com você. Ai, eu que agradeço. Me sinto muito honrada de estar aqui com você, né? Boa tarde a todo mundo também que está aqui. Não sei se eu me apresento, não sei se o que você acha, Débora? O que que a gente acha? O que que você acha da gente deixando as pessoas chegarem? Eu vou deixar os comentários um pouco ainda no seu rosto até as pessoas chegarem, uns 5 minutos. Beleza. A minha sugestão era a seguinte: eu fazer a minha apresentação do que eu conheço de você e você me corrigir, certo? Eu Tá passei os bom. últimos dias investigando o seu Instagram, ouvindo você cantar para saber como é que eu ia apresentá-la. E aí você vai me corrigindo e as pessoas vão chegando. A Samantha Vitena, o Instagram dela é o arrobinha, né? Savitena, Savitena. O que eu sei da Samantha? Samantha é uma professora de inglês, ela dá algumas aulas e conversa no Instagram, é fabuloso estar por ali. É uma educadora acolhedora e antirracista e feminista. Ela canta e canta. Não, eu não sabia. Então eu agora estava ali. Se você vê, eu não sei se o Instagram deixa o rastro de quem fica fuxicando na gente, mas eu estava ali ouvindo você cantar. Então agora é você, se apresenta e me diz o que que eu errei. Ah, você tá certa, tá certíssima. Eu sou educadora, né? Há mais de 10 anos sou professora de inglês, mas há 2 anos e meio, quase 3 anos, eu trabalho com formação de professores. Então, trabalho com educação bilíngue e formação de professores, professores ali por algumas escolas ao redor do Brasil. E é isso, né? Agora eu tô nesse momento de aspirar novos ares e um mestrado no exterior. E eu fico muito feliz com esse convite, principalmente porque não é tão comum, né, Débora, a gente ter uma live, um momento assim com pessoas que estão ainda nesse processo, né, de tentativa. A gente vê muito dos casos de sucesso, de pessoas que já conseguiram e como foi esse processo, mas quando a pessoa ainda está no processo não é tão comum. Então, eu achei isso bem interessante, esse convite, e fico muito grata. Não, eu fico a você. Eu queria explicar qual é a nossa ideia hoje aqui, né? Nós vamos ter duas banquinhas ao avesso, uma hoje e outra daqui a 15 dias. A gente vai pular o domingo que vem, que são as eleições de novo, não é isso? Eu acho que eu não estou me enganando. E seria no dia 6/12, com a Maiara Silva de Souza, cujo Instagram dela é Sonhalto Pretinha. O da Maiara vai ser como se tenta e às vezes dá, às vezes não dá para entrar no mestrado, no doutorado, mas ouvir essas perguntas de quem está, como disse agora a Samantha, começando e que o mundo real está batendo a porta. Então, essa é uma oportunidade com a Samantha, que quer tentar um mestrado inteiro no exterior, o que é um, um desafio, mas a gente quer fazer a conversa sobre quem quer o mestrado inteiro no exterior, quem quer o doutorado, quem quer o sanduíche, quem quer um pós-doutorado, quem tem em comum nisso daí. E eu cruzei com a experiência da Samantha e achei que seria muito bacana fazer essa conversa a partir das perguntas concretas do que ela está enfrentando nesse momento. A gente já enrolou 4 minutos, então eu vou tirar os comentários, tá, gente? Aí eu abro os 15 últimos minutos para a gente ver que perguntas as pessoas têm que a gente não é, a gente não cobriu, Samantha. Então, olha bem, a regra aqui é assim: eu vou tentar responder. A gente não combinou que perguntas vão vir,
a Samantha é muito generosa, porque ela é uma professora acolhedora. Ela diz assim, Débora, eu tô aqui pensando em ir por aí, mas eu vou tentar responder com o máximo na naturalidade possível. O que eu não souber, eu estudo durante a semana e vou respondendo. Perfeito, então. Posso começar com as minhas perguntas, então, Débora? Claro. Então, eu queria começar com uma pergunta mais abrangente, né? Até talvez um pouco ampla demais, não sei. Mas queria saber, na sua perspectiva, qual seria a maior diferença entre fazer um mestrado no Brasil e um mestrado no exterior? E aí a gente pode falar de prestígio, a gente pode falar do processo seletivo, ou mesmo do próprio processo do mestrado, né? Depois da aprovação. Qual é se você acha, se você enxerga que aqui a gente tem mais autonomia ou maior suporte do orientador, do professor, enfim, de uma maneira mais geral, assim. Se você pudesse apontar qual seria a maior diferença pra gente. Ótimo. Samantha, eu vou te responder com muita honestidade se eu tivesse uma aluna que viesse me perguntar isso nesse momento. Me dissesse, Débora, eu quero entrar na pós-graduação e eu quero ter uma experiência no exterior. Eu já vou pelo mestrado? O meu conselho seria, não vá pelo mestrado, tenta fazer o mestrado no Brasil, faz um sanduíche no doutorado e depois faz um pós-doutorado, que não existe muito isso de pós-doutorado, mas depois do doutorado faz um período no exterior. Esse seria o meu principal conselho. Mas a sua pergunta é uma pergunta objetiva. É dizer qual é a diferença para aquela que, como você, Samantha, quer. Eu diria que é a experiência de já se abrir para o mundo, de conhecer outras realidades, de se lançar a essa diversidade acadêmica, ainda muito cedo e muito jovem na sua trajetória acadêmica. Então, a principal diferença hoje, eu não queria assumir aqui um tom colonizador de dizer que são universidades maravilhosas, você tem bibliotecas estonteantes, isso todo mundo aqui sabe, né? Que as bibliotecas são melhores que as nossas, de que as instalações universitárias são melhores que as nossas. Só que, e eu estou ignorando o Covid, tá, Samantha? Que tudo está em suspenso sobre o que é a vida acadêmica nos países. Mas a principal diferença é se permitir, ainda muito jovem, ultrapassar uma barreira, que é uma barreira essencialmente afetiva na nossa vida, de sair do sul global e muitas vezes ir para o norte global, que é muitas vezes a trajetória que se faz. Nós fazemos muito pouco horizontalmente, né? Sul global, sul global. A gente faz essa migração para o norte. E essa é uma experiência que pode ser fascinante se você leva com uma enorme dose de tranquilidade sobre você mesmo, porque a gente não vai performar igual, o idioma vai ser sempre outro, as pessoas estão ali treinadas muitos anos naquele jogo, muito competitivas, as universidades, especialmente as universidades nos Estados Unidos, são muito competitivas os estudantes, porque é uma trajetória individual. Eu não estou dizendo que no Brasil não seja, certo? Mas a gente domina alguns códigos, né? E aqui você tem que fazer essa escavação, muitas vezes solitária. E aí o meu conselho inicial seria, se esse é o que você quer, tentar ir para algum lugar. Eu sei que como professora de inglês você vai dizer, mas que conselho ruim, Débora, eu vou dar um conselho de ficar longe de brasileiro. O meu conselho é se aproximar de centros latino-americanos, de centros de estudos brasileiros, onde você vai ter redes de afeto, de cuidado. Eu fui descobrir isso muito tarde na minha carreira, sabe, Samantha? Eu achava que eu não tinha que ir para esses espaços. E foi muito mais doloroso, porque são todas essas experiências. Então, quais são, vamos lá, as diferenças? Todas da diferença de renda, de investimento na educação que você pode ter. Isso por si só já é uma experiência fascinante, né? O segundo, eu não saberia dizer se você tem mais autonomia ou menos autonomia, porque depende muito dos encontros e dos programas que você vai ter. Alguns locais, como você vai para a França, por exemplo, você tem autonomia ao ponto de você ser esquecido. Em alguns outros lugares, a relação ela é muito mais próxima. E, ao que eu sei, você quer para ir para algum país de língua inglesa, não é isso? Isso, né? A priori, eu atualmente estou tentando ir para o Reino Unido, para algum país do Reino Unido. E você está tentando que bolsa, Samantha? Eu estou tentando Chevening.
Eu não sei se, né, se todo mundo já ouviu falar, mas é uma bolsa incrível, porque ela abarca tudo, todos os custos, todos os gastos. Então, ela inclui o gasto com a universidade, o gasto com estadia, passagem. Então, porque a gente sabe que um mestrado no exterior é muito caro, né? Então, é algo que, para mim, sem uma bolsa, é quase impossível. Então, eu tenho tentado algumas bolsas e a bolsa que eu tenho tentado atualmente é o Chevening. Recomendo muito, né, para todo mundo dar uma olhadinha. Você pode escolher qualquer curso de qualquer universidade no Reino Unido. E aí você tem, assim, né, diversos critérios e o passo a passo para conseguir a bolsa. Inclusive, Débora, um dos passos do Chevening é que você precisa escolher 3 universidades. Então, você escolhe 3 cursos, ou 3 universidades, ou 3 cursos na mesma universidade, mas enfim, você precisa ter um ranking de prioridade de 3 cursos, né, ou 3 universidades. E aí eu queria te perguntar, como escolher a universidade? Né? Já vou aproveitar para fazer a próxima pergunta. A gente leva em consideração o ranking da universidade, a gente vai pela melhor universidade, universidade dos sonhos, ou aquela que a gente tem mais chance de passar. O que você indica nesse sentido? Ah, aqui tem. Explica só pra gente. Eu ia pedir muito a primeira pessoa que for entrar nos comentários, botar por escrito o Chevening, para todos saberem qual é o órgão que financia o Chevening. É o FCO, é um órgão do Reino Unido, né? Então é o governo do Reino Unido que financia. E aí o objetivo é auxiliar pessoas, não é uma bolsa só para brasileiros, é para o mundo todo, então pessoas de diversas partes do mundo a estudarem no Reino Unido. Ótimo. Então, E é a pelo bolsa, governo. aqui é um ponto importante que a Samantha está dizendo, gente. Algumas vezes a gente consegue bolsa para se manter, mas você tem que pagar a universidade. No Reino Unido, não, a universidade, né? Grande parte dos mestrados, eles são públicos, né? Mas há pagos já. Então é importante ver que pode ser uma bolsa para pagar a universidade, como muitas vezes acontece nos Estados Unidos, uma bolsa para você viver, pagar sua passagem, seu plano de saúde, que é algo muito caro em muitos países, novamente o Reino Unido tem saúde universal, mas eu digo, tudo isso é um pacote que tem que ser avaliado, né, Samantha? Mas eu vou para a sua pergunta, porque ela toca de novo na primeira. Fazer um mestrado no exterior aumenta o meu prestígio? Eu vou dar uma resposta bastante genérica, sabendo que ela tem uma especificidade para alguém como você, que é uma professora de língua inglesa, né? Então, eu diria que hoje em dia, a pós-graduação no Brasil, ela cresceu, ela se, cada vez se internacionaliza mais, que o mestrado, ele não causa tanto impacto como era no passado ser no exterior, inclusive como mesmo um doutorado. Nós precisamos muito mais de novos talentos, mestres e doutores, do que aquela chancela que nós como tínhamos no passado, porque nós não tínhamos pós-graduação no país. Agora, a especificidade. Alguém como você, que quer pensar uma segunda língua, esse seu mestrado num país do qual a língua faz referência, é, Faz é sentido. outra conversa, né? É outra conversa aqui, entenda? Se você estivesse me perguntando nas áreas que eu conheço, é, saúde pública, antropologia, direito, é, é cada vez menos, eu diria. É claro que você ainda tem muitas pessoas que olham aonde fez e eu vou olhar o ranking. Aí eu começo a responder. A depender do que você quer para sua vida, o ranking pode fazer muita diferença. Algumas áreas, como o direito, as pessoas enchem até a boca para citar o nome de algumas universidades, que eu não vou ficar repetindo, mas parece que altera o caráter, né? Dizer aonde fez. Mas muitas vezes importa, e você fez a pergunta: será que é o ranking? Será que é o curso? Eu diria: será que é com quem você vai trabalhar? Será que é com quem você está querendo aprender? Para mim, a principal resposta é quem provoca você. E, e aí eu vou pegar uma categoria que é o que você trabalha. Quanto mais essa pessoa for acolhedora com você, o resto vai vir como um combo, sabe, Samantha? Porque você já ultrapassou aquela barreira do som de dizer, eu quero ir para a Inglaterra porque eu trabalho com a língua. A língua é o meu artefato. É como se você estivesse me dizendo, só existe esse laboratório ali. Ali, África do Sul, na Austrália, entenda.
né? Onde você está dizendo que tem. Mas aqui tem um e tem um conjunto de coisas como a bolsa. Agora, a partir daí, eu seguiria menos o status da universidade. Eu seguiria mais esse combo. Quem é? O que esse programa de pós-graduação oferece que provoca uma mulher jovem como você que quer ser uma educadora e que é uma educadora, acolhedora e antirracista, feminista? Então, aonde? Então, eu olharia mais. Essa é uma cidade diversa? Essa é uma universidade diversa? Eu iria olhar a diversidade da universidade. Essa é uma universidade com professores de corpo docente diverso? Tem experiência com alunos internacionais? É uma cidade homofóbica? Aquilo que vai tocar e que vai importar a você era onde eu tomaria decisões. Ou seja, minha resposta não é acadêmica. Perfeito. Tem muito mais a ver com as relações, né, Débora? E com esse acolhimento, né, da gente se sentir parte ali de alguma forma daquela universidade, daquela cidade. Muito interessante. Muito Até bom. para não ser pesado, sabe, Samantha? Porque um mestrado e um doutorado é pesado. É pesado, gente. Primeira vez que você vai fazer o seu primeiro trabalhinho lá, o seu ensaio, o seu essay em inglês, você vai dizer, cara, você domina o inglês, eu tenho certeza disso. Você fala, tem um jogo que você não está mais na sua língua nativa. Tem regras que você está tendo que aprender que os outros já sabem. Tem uma pressão de prazo. Tem uma pressão de dominar a vida cotidiana. E ainda ser um lugar ruim para viver, pessoas que não são bacanas, não. Esse Uhum. seria meu conselho. Perfeito. E falando então de relações, eu queria aproveitar então para nem seria a minha próxima pergunta, que tem minha listinha aqui, né, Débora? Mas eu vou então para uma outra pergunta, que seria sobre a questão do professor, da professora, do orientador, da orientadora, né? A gente sabe da importância dessa figura para os mestrados aqui no Brasil. Como isso funciona para os mestrados no exterior? E a gente sabe que, às vezes, aqui no Brasil, a gente já tenta entrar em contato, ter uma relação com esse possível, né, orientador, essa possível orientadora, antes mesmo de se inscrever para o mestrado. Como é no exterior? A gente faz isso também? Qual seria o melhor momento para a gente se aproximar dessas pessoas? Exterior é quase que a Via Láctea, né? No campo Pois é. acadêmico, assim. Mas eu vou te dizer também, novamente, como é que eu daria a minha dica para fazer, certo? Não importa para onde for, a não ser que alguém te diga, aqui não funciona assim, eu seguiria esses passos que eu sugeriria a você. Primeiro, eu olharia esse departamento. Vamos imaginar que você já fez aquele mapa. É diverso, tem um programa que me interessa, é uma cidade que eu gostaria de viver. Olha se tem algum brasileiro, algum latino-americano naquele departamento que você está querendo ir. Se tiver, esse é um dos caminhos para você começar o seu contato. O segundo, se você já trabalhou com alguém aqui no Brasil, na graduação ou no mestrado, se você está no doutorado, se você está indo para um sanduíche, esse contato eu sugiro muito que seja feito por meio da sua orientadora brasileira, que ela ajude você a fazer essa primeira conexão. Ela escreva dizendo, olá, fulana de tal, eu trabalho com a Samantha. Samantha, eu conheço o trabalho dela, eu gostaria de apresentá-la, ela quer estudar isso. Usa os caminhos que se reconhecem como horizontais, de alguma horizontalidade, para fazer essa primeira conexão. Então, eu mapearia se há brasileiros ali para poder fazer. O segundo, eu tentaria seus contatos de uma graduação, mestrado, doutorado, para saber aonde a sua orientadora possa ter vínculos. Porque você não me fez essa pergunta desse jeito. Você disse ranking, como eu escolho. Uma das maneiras muito mais fáceis de escolher uma universidade é aquela que a sua orientadora tem contatos, com as pessoas que ela tem contatos. Então, se você já trabalhou com alguém na graduação, no seu caso no mestrado, que tem alguma relação com o Reino Unido, eu perguntaria a essa sua professora, que universidade você me recomenda, que pessoas você me recomenda. Você deve ter visto o curso da Rosana Pinheiro Machado sobre escrita acadêmica. Ela está na Universidade de Bath, no Reino Unido. Ela era uma pessoa que escreveria. Eu escreveria para ela um inbox dizendo: oi, Rosana, estou aplicando no Tivering. Eu não sei se você conhece mais ou menos a minha área, ela é antropologia, você está na educação. Se você tem algumas dicas para me dar. Tô botando a Rosana na roda, né? Aqui, tá a conversa inteira. Mas eu Saindo faria daqui. isso. Mas essas coisas eu faria, entendem?
Mesmo o que que você tem? 50% de chance dela não te responder, 50% de chance dela responder. Se ela respondeu, você aprendeu alguma coisa. Se ela não respondeu, talvez ela não tenha visto, você perdeu. Então, sim, eu recomendaria entrar em contato, porque algumas vezes você pode não passar naquela universidade, porque aquela pessoa está no ano sabático dela, que aquela pessoa está em licença, ela já está com o limite de orientandos dela, e você não sabe por que você não passou. E você chegou lá e botou na lista. Então, às vezes, esse mapeamento inicial permite você fazer a sua escolha com. A pessoa não pode te prometer nada, mas ao menos você sabe, esse ano ela está na universidade. Uhum. Perfeito. Algo que eu tenho participado, assim, né, conforme a minha disponibilidade, é dos momentos de open house das universidades, né, que são momentos que agora, nesse ano de pandemia, eles têm acontecido com bastante frequência virtualmente, então isso tem possibilitado a maior participação. Então é um momento para os professores ou coordenador do curso, enfim, os responsáveis por aquele curso ou programa, né, de mestrado, doutorado, falarem um pouquinho sobre os cursos disponíveis, darem algumas informações e a gente também fazer as nossas perguntas, né, sobre o curso, sobre a universidade. Que dica que você daria? Eu tenho um já, tá chegando. Que dica que você daria como preparação ou, enfim, como interação naquele momento? O que você me daria de dica nesse quesito, Débora? Então vamos lá, o open house é esse momento mesmo de dizer, sabe, venha conhecer. A gente vai apresentar quem nós somos, nosso corpo docente, que áreas de pesquisa tem. Qual é o seu dever de casa prévio? Abrir o site da universidade, abrir aquele programa, olhar professor por professor, selecionar aquelas que você se aproxima, dar uma lida dinâmica, certo, Samantha? No que é que eles já escreveram, quais são as tendências mais recentes que eles estão pesquisando, se preparar, fazer sua listinha, no seu caso, uma listinha de vocabulário, uma listinha possível de perguntas. A gente não vai na espontaneidade para participar, porque qual é o momento do open house? É o momento das pessoas ligarem o radar e pela primeira vez ouvirem uma brasileira. Talvez eles não venham conseguir lembrar seu nome. Uma brasileira está interessada na gente. Uma brasileira sobre educação está interessada na gente. Então, de alguma maneira, você vai ter que falar, fazer alguma pergunta nesse momento. E a gente se prepara antes. As pessoas não são brilhantes espontaneamente. Eu, por exemplo, faço lista de vocabulário. Eu não sei você. Eu faço lista de vocabulário, os termos que as pessoas estão usando, possíveis perguntas. Se o debate for por aqui, que pergunta eu posso fazer? Se o debate for por ali, que pergunta eu posso fazer? Nenhuma pergunta vai ser para convocar diferença, mas para chamar alianças. Não é para dizer, eu li o seu texto e eu tenho uma opinião diferente. E também não é para puxar saco, não. É para dizer, olha, eu vi que uma linha sua de pesquisa vem fazendo estudos com crianças. Eu gosto muito de trabalhar com pré-adolescentes. Você acha que é possível uma conversa entre... Essas são as perguntas. São perguntas que você começa a provocar possibilidades de encontro. Agora, aqui uma dica. Nós sempre, quando estamos começando a vida acadêmica, a gente acha que a coisa que mais a gente tem é o nosso tema de pesquisa e o nosso trabalho de campo, os nossos dados. A minha recomendação para você e para todo mundo que está ouvindo, isso é o que mais você tem que entregar fácil. Se o que você quer é entrar no mestrado, é começar a trabalhar com algumas pessoas, você vai manter suas lentes, educação, ensino de uma segunda língua, questões raciais, de gênero, né, de acolhimento. Com isso, se abre. Essa pessoa está trabalhando com acolhimento, antirracismo e questões de deficiência, você fala, pô, quem sabe? Quem sabe dá? Quem sabe a gente consegue se encontrar? Não, ela na verdade é uma antropóloga e ela quer alguém da educação para estudar essas questões. Você fala, quem sabe eu vou aprender etnografia? O mestrado é hora de aprender. Então é hora de você abrir raízes no seu tema. E aí é isso que você vai se preparar para o Open House. Uhum. Perfeito. E aconteceu algo bem parecido comigo, né, Débora? Eu tô, assim, voltado para a área de educação, mas surgiu uma possibilidade
de uma relação, de uma conversa com uma professora que está voltado para outra área, né? Mas está falando sobre pessoas com deficiência e tem algum outro tipo de acolhimento que não é na área de educação. Que eu fiquei, ai meu Deus, mas não é na área de educação, será, né? Será que isso tem a ver comigo? Mas a gente precisa arriscar também, né? Porque pode vir a ser algo que me encante também, né? Assim, e a gente abraçar essas oportunidades que surgem, né? Ampliar o nosso horizonte, não só fechar para uma caixinha ali, né? E, Samantha, mestrado, não são votos de castidade, desculpa a alegoria, mas não é voto eterno. É uma experiência que você vai ter, que você vai aprender, que você vai se abrir. E você lá nessa universidade, imagine que seja isso, né? Que seja numa área próxima da sua área de educação, que seja uma área de ciências sociais. Você pode fazer algumas disciplinas em educação nessa universidade. Você pode conhecer as pessoas. Você está apenas ampliando o seu horizonte. Você pode voltar depois para o Brasil, fazer um doutorado na área de educação. Ir para outro lugar fazer na educação como você havia imaginado. Se você considera que nesse momento a prioridade de experiência de vida, não estou nem chamando de prioridade acadêmica, de experiência de vida na sua trajetória acadêmica, é esse salto além das fronteiras, assume ele como prioridade. E aí começa a ver o que você consegue ir ajustando com áreas que você vai ter prazer em aprender, prazer em conversar, prazer em ouvir as pessoas. E muitas vezes, sabe, isso eu fiz muito na minha carreira, temas próximos nos ajudam a pensar melhor o nosso tema. Perfeito. Vai lá. Sobre essa questão do nosso tema, enfim, do nosso foco de pesquisa, aqui no Brasil, e aí também comparando, né? Em muitos casos, a gente precisa ter o nosso projeto de pesquisa pronto quando a gente vai se inscrever para um mestrado. E na experiência que eu tenho tido com algumas universidades no exterior, principalmente no Reino Unido, isso não é um pré-requisito, né? Então, assim, queria saber se você queria falar um pouquinho sobre isso, porque o que eu mais tenho visto é a necessidade de um personal statement, né? Ou uma carta de apresentação, que o foco não é bem no nosso projeto de pesquisa, mas o foco é mais na gente mesmo, assim, né? Na nossa história de vida, nas nossas experiências, enfim. Como que é Exatamente. isso? Sabe por quê, Samantha? Porque no mestrado, você pedir para alguém que está se candidatando ao mestrado que tem um projeto é um pouco um contrassenso. Essa pessoa tem grandes áreas de interesse. Ela vai aprender durante o mestrado a como fazer um projeto, de verdade como fazer, mesmo que ela tenha tido experiência na graduação. Você tem muitos programas já no Brasil que estão mudando esse modelo. E se faz uma prova, faz isso, que é uma carta de intenções, faz talvez 2 folhas do que pode ser um possível tema de pesquisa, mas pedir um projeto mesmo é demais. Agora, escrever uma carta sobre quem é você é um grande desafio. Por 3 coisas eu começaria a dizer. Porque você vai me dizer, o que eu vou escrever se eu tenho 20 e poucos anos? Qual é o meu passado? Como é que eu falo de mim mesma? Nós temos, primeiro, uma dificuldade que nós não temos essa cultura individualista tão forte, como é uma Sim. narrativa sobre o eu nas culturas anglo-saxãs, né? Nós somos muito mais... Nós temos essa dificuldade, nomear-se eu. Quando nós vamos para uma camada de gênero, uma camada racial, é ainda maior. Enunciar-se como eu, o centro de um documento que vai ser escrito. Então, imagina a dificuldade que você deva ter tido. O segundo é que essa é uma carta que faz uma pergunta. Quem é você para eu saber o quanto vale a pena eu investir em você para o futuro? Então, ela é quase que uma pergunta de transição. Não é muito sobre os grandes feitos que você fez, porque não pode se esperar disso para o mestrado, mas que elementos você me oferece para eu dizer, aqui há uma futura voz comunitária, acadêmica, de liderança. Essas são as expectativas dessa carta. Agora, ela é uma carta muito difícil. Você conseguiu fazer? Olha, eu fiz. Para o Chevening, a gente precisa fazer cartas também, né? Para essa bolsa que eu mencionei, são 4 cartas. Então, a primeira delas é sobre liderança. O tema é liderança. Então, você dizer onde está essa habilidade de liderança em você e dar exemplos concretos.
A segunda carta é sobre networking, então as suas relações, como você cria relacionamentos e como você os mantém, e como você usa os relacionamentos para, enfim, conquistar os seus objetivos. A terceira é sobre o porquê que você quer estudar naquela universidade, né, ou naquele país, naquela cidade. E a quarta é a carta sobre o plano de carreira. Então, e é bem abrangente, né? Porque não é só o que eu espero daqui 2 anos, mas é a curto, médio e longo prazo. Foi muito desafiador, foi um processo de muita reflexão, entender quem eu sou, muito choro, muita reflexão. E não foi difícil, não foi fácil, foi muito difícil. Para mim, o que foi mais difícil depois de muita reflexão, foi ser concisa, sabe, Débora? Fazer o processo de edição das cartas. Eu, quando começo, eu vou embora. E, por exemplo, nas cartas do Tiffany, a gente tem um limite de 500 palavras para cada carta, né? Então, são 2.000 palavras ali no total. E para as universidades, você geralmente também tem um limite de palavras, limite de caracteres. E para mim foi muito difícil ser concisa, assim. Você tem alguma dica com relação a isso? Assim, como escolher só o essencial para deixar na carta? Tem várias dicas aqui. Então vamos lá. Primeiro, veja as 4 cartas que você tem que escrever e veja como elas são culturalmente marcadas. Já é uma tradução cultural que está pedindo a você. Networking é isso, é como você faz relações, né? Como você. Se as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, é o que a gente está fazendo agora, né? Hoje eu passo a fazer parte. Eu passo a fazer parte das redes de relações da Samantha. A Samantha passa a fazer parte das redes de relações minhas. Esses são os encontros. Nós descrevemos desse jeito o nosso encontro, Samantha, quase parece cínico, né? A gente tem uma dificuldade com Sei. esse conceito de networking, que é quase, ai, parece que eu estou querendo me mostrar. Lá em Para Alagoas mim foi fala o mais amostrada. difícil. Amostrada. Tá querendo. Mas vamos pensar no lado positivo disso. Quando eu comecei a seguir você no Instagram, eu aprendi coisas que eu não sabia. Então, quando eu fico vendo ali, eu tô falando de verdade agora, viu, Samantha? Tem um dos seus posts que você está convocando um conjunto de professores para um evento, O né? Foi um Brastiça. evento, foi recente. Eu voltava, eu falava, cara, eu tenho que conseguir ouvir essa palavra que ela está pronunciando aqui. Eu tenho que ouvir. Então, cada um encontra no outro formas pequenas, grandes, de encontro, de aprendizado. Então, a gente pode entender as redes como essas formas de conexão e de aprendizado mútuo. Grandes, pequenas, silenciosas, aquela que dá a mão. Então, talvez a gente possa traduzir culturalmente para nós de uma maneira que não seja ser como nos parece numa leitura externa, né? Que networking é dizer que eu sou o máximo e que eu conheço o professor fulano que é famoso. Pode ser menos, mas algumas dessas cartas são importantes. Liderança é outra palavra culturalmente delicada para nós, para mulheres e para mulheres negras. É um desafio cultural, é um desafio geracional. Falar, como é que eu posso falar em liderança? Até essa tradução está entrando no português com muita força agora. Nós usávamos É. outras expressões, né, para dizer com como nós trabalhávamos. Depois, por quê? Que foi a sua primeira pergunta. Por que você está escolhendo essas universidades, esses programas ali? E um plano de carreira. O plano de carreira, eu quero voltar agora e te responder. O que eu entenderia essas 4 cartas como histórias? Tenta não imaginar como a verdade sobre você. Você não vai mentir. Mas também não tenta imaginar que eu sou isso. Você está construindo histórias que tem que ter uma tradução cultural para quem lê. Porque você não vai perder 500, das suas 500 palavras sem para dizer que na língua portuguesa, networking ou na cultura brasileira, isso faz pouco sentido. Você não vai fazer isso. Porque você está se apresentando para ali, certo? Então você vai ter que contar uma história. Então, o seu exemplo, para mim, ele é fabuloso, porque a começar por esse processo de submissão das cartas vai exigir de você essa primeira aproximação cultural, institucional, para onde você está indo. Esse aqui está mostrando que esses são valores que essa universidade, que esse programa espera que você persiga.
Se você não quer se imaginar como uma liderança, se você não quer se imaginar como alguém construindo redes, ou sendo como um elo de redes, talvez essa bolsa não seja melhor para você. A bolsa já dá sinais do que se espera. E aí, por que que sofre? Né? Sofre primeiro, porque é um espacinho tão pequeno, a gente falar da gente, a gente precisa, né, ir dando voltas. Então, qual é a minha primeira dica a você? Além de fazer a tradução cultural, primeiro buscar cartas de pessoas que foram antes de você e foram aprovadas e reprovadas, se você conseguir. Para ver o que, que pode ter dado certo e o que, que pode ter dado errado. Lembrando que cada ano é um ciclo. Então, aquilo que num ano não passou, pode ser que no outro ano passe. Mas apenas para você ter algumas ideias. Segundo, eu jamais escreveria uma carta. Samantha, é jamais, sem ter alguém que venha ser a sua leitora, que você vai confiar e vai ceder o poder de dizer a você. É o poder mesmo. Isso aqui não deve entrar, Samantha. Você tem que eleger. Se você tem mais de uma pessoa, é ótimo. Quer dizer, você pode, né, ter um privilégio do seu networking, ter te oferecido 1, 2, 3 pessoas. Mas, em geral, a gente não tem isso tudo. Se você tiver uma, mas não... É claro que muitas vezes a gente tem a mãe, né, a companheira, a vizinha. Elas são boas leitoras, mas não para isso aqui que eu estou dizendo. Você precisa de uma leitora com experiência nesse universo internacional. E aí, Samantha, é a terceira dica. Escreve mais que as 500. E cortar não pode ser sofrido. Cortar não é cortar você. Não é cortar sua pele. É cortar palavra. A gente sabe que demora tanto, né, Débora? Eu, para escrever um parágrafo, pesquisava horas. E depois, meu Deus, eu fiquei tantas horas para escrever esse parágrafo. Como que eu não vou deixar ele aqui? Como que eu não vou manter? Né? Mas você aprendeu com você Sim. mesma fazendo isso, não aprendeu? Sim. Se eu hoje perguntar para você, me conta a sua história de networking, de liderança, por que plano de carreira, eu tenho certeza que você vai conseguir me responder cada uma delas numa frase. E se você for para uma fase oral dessa bolsa, ou for conversar com as pessoas, você já vai saber. Esse é o exercício. Então, a gente está aqui falando de uma coisa importante. As cartas demandam muito tempo, certo, Samantha? Sim, muito. Muito tempo. Você demorou mais escrevendo ou revisando? Eu acho que os dois, na verdade, né? E isso é muito importante de mencionar, né? Que a gente precisa ter uma certa antecedência para escrever essas cartas, porque você escreve e aí você também deixa ela um pouquinho ali dormindo um pouco, depois você volta para ela. Não é algo que, pelo menos para mim, o processo não foi assim, de escrever todas as cartas de uma vez. Não. Para, reflete, escreve um pouco, depois volta. E isso que você mencionou sobre a questão da revisão foi muito importante também, né, nesse processo de escrever as cartas. Eu tive a oportunidade, o networking, de participar da tutoria, da parceria entre Anise e Geledes, e lá conheci um professor de Princeton, que nós conhecemos, né, Débora? Eu acho que eu conheço ele, tá aqui sentado, mas tudo bem. Tá aqui rindo, tá aqui rindo. A Samantha, Marcelo, tá aqui. Você tem que falar oi pra ela. Não, Marcos. Ele tava dando um beijo, mas tem vergonha. Oi, Marcelo, um beijo. Mandou um beijo. Então, e foi essencial, assim. Foi uma oportunidade incrível de um professor de Princeton revisar as minhas cartas. E os pontos que ele trazia eram muito importantes, muito pertinentes, com um olhar muito específico, né? Um olhar que eu não tenho ainda, que eu estou desenvolvendo para o que a bolsa precisa. Então, eu olhava e falei, nossa, mas ele disse a mesma... Aqui ele trocou essa palavra, ficou a mesma coisa, só que parece que eu sou... Né? Olha, nossa, ficou chique. Esse parágrafo ficou chique, né? Só por essa revisão. E também nesse processo de cortar as coisas. Eu tava, Marcelo, como... Nossa, eu não consigo chegar no limite de palavras. E aí ele falava, Samantha, escreva como um robô. Você é um robô. Seu Marcelo. Oh, meu Deus! Também teve o processo de não só escrever, mas apagar. E não reescrever, mas apagar aquilo que eu já tinha escrito e começar do zero novamente, né? E foi muito doloroso isso também, mas
o resultado, assim, né? Quando você olha e fala, nossa, e o próprio processo todo foi de muito, muito aprendizado. E para mim foi muito importante estar na tutoria, ter essa parceria, né? Ter essa mentoria do Marcelo. Também para indicar, né? Então eu queria indicar para quem está ouvindo para procurar esse tipo de projeto, né? Então essa parceria entre a Nise e Gueledés foi não só uma parceria com os tutores, mas também com as outras tutoradas ali, eram mulheres negras, e a gente teve uma troca, está tendo ainda uma troca muito legal, muito interessante, sobre mestrado, tanto no Brasil, no exterior, doutorado, enfim, é muito, muito, muito enriquecedor. Também tive a oportunidade de conhecer uma outra tutoria da Rede Vocari, né? E também dou essa dica para o pessoal. A Rede Vocari iniciou uma tutoria para minorias, então pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, eu me encaixo nos dois, sou mulher, sou lésbica, sou mulher negra, lésbica. Então, foi bacana também de ter essa troca, porque nessa tutoria da Rede Vocari, alguns candidatos que já passaram, né, na bolsa se dispuseram a dar dicas sobre as cartas. Então, foi muito importante, assim, né? Assim, só para assinar embaixo isso que você está falando da importância da gente ter alguém para ler as nossas cartas. E aí, sobre isso, a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem esse serviço de maneira paga, né, Débora? O que você acha desse tipo de consultoria? Você indicaria? O que você acha sobre isso, assim? Esse é um tema que eu teria que estudar, sabe, Samantha? Eu não tenho experiência nisso, eu nunca fiz isso como um serviço que eu oferecesse e também nunca paguei. Mas se, mas eu não rejeitaria. Não, desculpa, eu tô até dizendo errado. Tudo que eu escrevo em língua inglesa e tudo que eu escrevo em língua espanhola, uma pessoa que é nativa me edita. E essa pessoa é paga. Então, neste primeiro nível, eu não tenho a menor dúvida. E isso, para mim, é absolutamente tranquilo na minha carreira acadêmica, né? Que a minha finura que eu vou ter com a língua portuguesa, eu não vou ter no espanhol, eu não vou ter no inglês, apesar de trabalhar com os dois idiomas. E essa pessoa eu pago. E quando eu termino de ver, eu falo, acabou, isso aqui eu jamais seria capaz de fazer. Né? Então, isso aqui são as minhas. Saber também até onde eu consigo chegar é muito importante para a gente diminuir sofrimentos e expectativas. Agora, algumas pessoas fazem mais do que isso. Elas oferecem como. Entrou no português a palavra desse jeito mesmo, né? Coach, como é, ficar acompanhando para dizer como é que você vai fazer, como é que você vai estabelecer as datas. Eu não tenho experiência disso, eu não tenho informação, eu não sei se você tem. Eu conheci algumas pessoas, né, nesse processo aí do Tivni. Eu tive experiências boas e experiências não tão boas também. Acho que é legal a gente tomar cuidado com relação a isso, porque nem sempre a pessoa, como tem muitos clientes, e aí nesse tipo de consultoria, de acompanhar as cartas e a revisão das cartas, nem sempre a pessoa vai ter a disponibilidade de acompanhar você no seu ritmo, né? Ela tem um outro tipo de prazo, um outro tipo de ritmo, e, enfim, de conhecer quem você é, de respeitar quem você é. Então, a gente levar isso em consideração é muito importante, né? Enfim, só pra Mas é gente. importante saber que esse é um mundo que existe. Imagino que para tudo deva ter mercado, né? Sim. E tá crescendo, viu, Débora? Tá crescendo. Então, tem experiências muito positivas e experiência. Acho que é legal a gente sempre, né, ficar com os olhos abertos para entender onde que a gente onde vai se encaixar melhor, né? Onde vai se sentir mais confortável, né? Claro, claro. Quem agora está chegando para fazer pergunta aqui, eu vou repetir onde foi a nossa abertura. Primeiro, isso vai ficar gravado. Todo mundo aqui me leva na graça, tá, Samantha? Porque acha que cabelo branco aqui não vai saber gravar. Samantha Vitena, ela é educadora e educadora de segunda língua, é assim que diz, né, Samantha? Ou de Isso. língua inglesa? Inglês como segunda língua, mas atualmente trabalho com educação bilíngue. Também. Educação Um pouquinho bilíngue. diferente.
E nós estamos conversando sobre essa experiência de se tentar, experiência de fazer trajetórias no exterior. Tudo que nós conversamos hoje sobre cartas, sobre apresentação, serve. Se você vai tentar um doutorado, se você vai fazer um sanduíche, sobre como mapear os programas, tudo serve. Nós nos concentramos no Chevening porque é a experiência que a Samantha tem, toda uma bagagem que ela escavou para dividir com todo mundo aqui. Mas isso serve, usa isso para abrir, certo? Como se fossem outras possibilidades. Eu vou ver as perguntas, Samantha. Tem gente muito ofensiva hoje, tolice, então eu só estou dizendo isso porque eu não entendo para que ofensa, né? Eu acho que é por onde nós estamos nesse momento. Com, se alguém puder, uma pessoa perdeu muito tempo para nos xingar racialmente. Então, isso é a prova do momento que a gente está vivendo, né, Samantha? É de uma tolice para mim. Eu peço desculpas por compartilhar com você, porque me espantei. Vai dizer que não há um ódio às mulheres e um racismo no país, isso é de uma tolice, de uma brutalidade. Desculpe. Professor, essas cartas de professores do Brasil que poderiam auxiliar fora, precisa de data de validade? Precisa, precisa. E uma coisa que eu sugiro muito, eu faço assim. É muito difícil, gente, vocês pedirem uma carta de validade, uma carta de validade, uma carta de apresentação ou de recomendação, alguém que não conhece vocês. Hoje, eu me sentiria, hoje, com essa experiência com a Samantha, habilitada a apresentar uma carta para a Samantha de recomendação sobre ela. Hoje. Eu conheço alguém que trabalhou com ela, alguém, eu já ouvi o trabalho dela, eu leio o trabalho dela todos os dias que ela posta. Eu estou habilitada para apresentar uma carta para ela. Como eu trabalharia? Eu ia pedir, Samantha, você pode me escrever alguns pontos sobre você mesma? E daí eu vou escrever a carta. Agora, essa é uma carta para aquele momento, para aquele programa. Até porque a Samantha muda, minha relação com ela muda. Ela vai tentar de novo, eu faço outra. E, gente, não pode ter vergonha de pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. Não sei se você Inclusive, acha isso. Débora, não, com certeza. Inclusive, depois do que você falou aqui agora, já acabando a live, você já espera uma mensagem minha, então, né? Não, brincadeira, brincadeiras à Mas, parte. não, mas é mesmo. Isso são as redes que a gente constrói. Isso são as redes, gente. Eu, depois que descobri que a Samantha dá aula, eu fico olhando umas aulas de inglês, pessoas que querem estudar inglês e que tem medo, que tem ansiedade, que acha que não consegue aprender. Eu mando, sugiro olhar alguém que vai oferecer afeto, que vai superar essa barreira de uma angústia de aprender. As trocas, elas são assim na vida. Tá? É. Então, não vale a pena eu pedir agora para um processo seletivo no ano que vem, né? Não. Diga, Samantha, você ia falar. É sobre essa questão do acolhimento, né? E eu acho que tem muito a ver com quando a gente fala sobre se inscrever no mestrado, no doutorado no exterior, essa questão da língua. E como eu trabalho com essa questão, queria aproveitar para dar uma dica, né? Débora, nessa questão das redes e dos relacionamentos, conheci a Ponte para Pretos. Então, é uma rede de suporte e uma rede profissionalizante para pessoas negras, que inclusive oferece aulas de inglês. Eu me voluntariei, sou professora de inglês nessa rede e tenho alunas maravilhosas, as trocas são incríveis. E como é para pessoas negras e indígenas, as alunas dizem, né, que se sentem muito acolhidas naquele ambiente. Então, é uma dica para quem estiver ali, né, almejando mestrado, doutorado no exterior. A gente sabe que a língua é uma questão, né? A gente, nos processos seletivos, a gente precisa ter algum nível de proficiência na língua que a gente vai estudar no mestrado, no doutorado. Então, fica a dica também. E eu sei, sabe, Samantha, que língua parece uma barreira intransponível, que eu queria fazer uma pergunta para professora e educadora, certo? Inverter um pouco os nossos últimos 5 minutos. Como é que eu cuidaria dos meus alunos de mestrado e de doutorado que querem tanto fazer um sanduíche
e sofrem porque dizem eu não consigo, eu travo, eu tenho vergonha. Como é que eu cuido deles? Com relação à língua, eu indicaria esse tipo de rede, né? Porque as minhas alunas, por exemplo, disseram que tentaram em outros lugares e não se sentiram tão confortáveis. Ali a gente tem um ambiente acolhedor, realmente, né? Que é voltado para as pessoas que estão ali, né? Eles não são, os alunos não são qualquer aluno. A gente não trata como mais um número, mas eles são ali os indivíduos especiais ali. Então, eu aconselharia buscar essas redes. A gente sabe que a gente não aprende uma língua do dia para a noite, mas a gente precisa começar, né? E tá ali e a gente vai se desenvolver. A gente também, pro mestrado, pro doutorado, a gente não precisa, dependendo da universidade, a gente precisa ter um nível de proficiência C2, né? Então a gente considerar isso também, dependendo O da que é universidade isso, que você vai. C2? O que é isso? Quando a gente fala sobre nível de proficiência, a gente tem um padrão de referência que vai do A1, que é o nível mais básico, então a gente tem o A1, depois a gente tem o A2, o A1 e A2 a gente está ainda no nível básico, no nível intermediário a gente tem o B1 e B2, e no nível avançado o C1 e o C2 sendo o mais avançado, né, de todos na proficiência da língua. E tem algumas universidades que pedem o nível C1, que é um nível avançado. Pelo que nas minhas investigações, pouquíssimas pediram o nível C2. Então, a maioria está ali entre o B2 e o C1. Algumas universidades pedem o nível B1. Então, é legal entender Entendi. qual é o nível que a universidade pede para, né, você entender quanto tempo você vai demorar para alcançar esse nível de proficiência na língua, né? Samantha, essa pergunta abriu uma porteira aqui de pessoas falando eu tenho dificuldade, eu não consigo aprender. Se você em algum momento em dezembro tiver outro tempo para vir aqui, a gente podia fazer uma conversa ao revés. Eu fazendo perguntas para você sobre o que eu ouço dos meus alunos e como é que professoras como eu poderiam ajudar a cuidar. Eu queria fazer uma pergunta que eu ouço. Eu tenho, começando agora, tá? Porque a gente abriu a porteira. As pessoas estão dizendo assim, eu queria, eu nunca vou conseguir, só na outra encarnação. Eu acho que isso foi mais importante que você acabou de falar do que tudo que a gente conversou. Existe isso, que alguém tem bom ouvido? Veja, eu sou parcialmente surda, né? Então essa é uma expressão que sempre me doeu muito quando as pessoas me diziam, tem que ter bom ouvido. Isso não tenho, eu não consigo. Ou então eu não tenho jeito para aprender. Isso existe? Olha, eu acho que depende da abordagem, principalmente da sala de aula, né? Do professor. Eu acho que os alunos conseguem aprender, né? Às vezes você vai demorar mais ou menos, mas você consegue aprender. E pro mestrado, geralmente, pro mestrado, doutorado, geralmente as universidades pedem algum tipo de certificação, né? Por exemplo, o TOEFL, vi algumas pessoas citando aqui o TOEFL nos comentários, ou o IELTS. O IELTS é bem pedido no Reino Unido, né? E quando você faz essa prova do TOEFL, do IELTS, você é avaliado nas 4 habilidades, de fala, de leitura, escrita e compreensão auditiva, né? Que é o ouvido. Mas não necessariamente você precisa ser excelente em todas, dependendo do programa que você vai se inscrever, né? Então, se você não for tão bem no listening, né, na compreensão auditiva, talvez você consiga recuperar no seu reading, na sua leitura, né? Então, você tentar balancear ali, porque as universidades pedem uma nota geral, elas pedem que você alcance uma nota geral da prova, daquele limite, e você tem que ter um mínimo também nas habilidades. Mas geralmente esse mínimo em todas as habilidades ele é menor do que a nota geral. Então você consegue equilibrar, né? Pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade com a fala do que com a escrita, ou com a escrita do que com a fala. A gente tem isso em português mesmo, né? Tem pessoas que são mais tímidas, então não são tão comunicativas, mas escrevem muito bem, então tudo bem, né? A gente pode conseguir contrabalancear isso. Então, eu posso dizer às minhas alunas que não existe isso de não aprender inglês. Sim, Pode ser só mais sim, tempo, menos tempo, certo? exatamente, certo, exatamente.
E tem uma coisa dos nossos afetos também, não tem, Samantha, em como a gente se relaciona com esse medo? Porque às vezes é algo mais emocional, né? E psicológico. Eu vejo isso em algumas alunas, né? Alguns alunos de eu não consigo. Aí aquela barreira para aprender a língua, né? Que a gente chama de filtro afetivo. Quando a gente fala de ensino, a gente chama de filtro afetivo. Às vezes o filtro afetivo do aluno tá super levantado. Se a gente não consegue, se o educador, né, não consegue abaixar esse filtro afetivo para conseguir acessar aquele aluno, aquela aluna, fica difícil dele aprender mesmo, né? Às vezes a gente subestima a importância da afetividade, né, nas relações e no aprendizado. Sem afetividade fica difícil, né, de aprender. Então, acho que é buscar um ambiente que você se sinta acolhido mesmo. Eu vou contar uma história, e você pode contar uma sua se você tiver. Tá. Primeira vez que eu fiz a viagem para o exterior acadêmica, eu tinha mais ou menos a sua idade, e eu fui para o Japão. Recebi uma bolsa do governo japonês, fui para o Japão para estudar japonês. E eu sabia, conseguia me virar, né? Assim, imagina, isso tem 25 anos, Samantha. Assim, não existia conexão, não existia os recursos. Eu tinha um dicionário que era uma maquininha, assim, ou então eu ficava abrindo o dicionário pela quantidade de traços nos ideogramas, só para dizer o tamanho da dificuldade. Eu não conhecia todos os ideogramas. E aí tinha uma plaquinha na parede da escola que perguntava que atividades culturais as pessoas queriam fazer no horário fora da escola, né? Eu estava no doutorado. Então eu não era uma menininha, né? Eu era alguém que já sofria vergonhas importantes. E eu fui lá e disse que queria fazer sumô. Eu li mal o ideograma. E aí as pessoas começaram a me procurar e dizer assim: você não quer escolher outra coisa? Eu dizia: não, eu escolhi. Não, né, as pessoas são muito educadas no Japão, ainda mais num ambiente educacional. Ninguém ia me dizer assim: você tá louca? Você escolheu sumô. Sumô é um esporte para homem. Você não pode fazer sumô. E eu fiquei dizendo: não, eu quero fazer. E eu achava, eu estava lendo completamente errado. Eu achava que eu estava dizendo uma técnica floral. Imagine isso. Então, quando você passa umas experiências dessas, o seu filtro afetivo, ele vai para o chão, pode passar 3 dias chorando, não importa, né? Mas ele vai pro chão e aí você fala: eu vou ter que passar por isso. Você já teve alguma dessa em 2 minutos pra gente terminar? Olha, eu tive a chance, Débora, de estudar a língua desde muito nova, né? Eu ganhei bolsa também. Então, para mim, essa parte da língua é uma facilidade. Tem outras tantas dificuldades, mas essa parte da língua é uma facilidade. Não por isso eu não me atrapalho com outras coisas. Então, já cheguei a citar a pessoa errada, sabe? Na frente da pessoa, falar de uma outra pessoa. E aí, assim que eu falei, eu percebi que eu falei errado. Então, eu me embaralho em outros sentidos, sabe? Mas nesse sentido da língua, eu tive Não. essa. Nesse sentido da língua, não. Sua resposta foi a resposta de uma professora acolhedora. Você deu a volta em mim e encontrou outro jeito de responder sem ser a língua. Gente, a Samantha foi maravilhosa hoje. Como está faltando 1 minuto e as pessoas já começam a dizer: vai gravar, vai gravar, vai gravar, vai gravar. Eu prometo que se a Samantha aceitar, a gente volta em dezembro, mas aí para falar só disso. Prova de inglês, que dicas a gente pode dar às pessoas? Pode ser, Samantha, a gente inverter e eu fazer as perguntas que as pessoas fazem, que eu mesma já fiz muitas vezes na minha vida. Perfeito. Aceito super o Hum? convite. Um prazer, viu, Débora? Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários, pessoal. Tô muito feliz, tô muito nervosa também, o coração tá acelerado. Um beijo, Um Samantha. Até beijo. breve. Tchau. Até. Tchau. Beijo.